the summer of love. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela Cardoso Dal Ponte e eu sou uma das fundadoras e CEO da Academia da Avicultura. E eu vou hoje ministrar, então, esse curso que é chamado Efeito da Dieta na Inflamação Intestinal. E, então, para falar um pouco de mim, eu sou médica veterinária formada pela Universidade Federal do Paraná. Também lá completei meu mestrado em ciências veterinárias. Então, durante minha graduação e o meu mestrado, eu trabalhei bastante com nutrição. E agora eu sou doutoranda na Universidade Texas A&M, nos Estados Unidos, em que eu trabalho com o Dr. Mike Kogut. E hoje eu trabalho bastante em saúde intestinal, resposta inflamatória e principalmente tentando unir os dois lados, que é a nutrição e a saúde intestinal. Então, com isso, eu vou trazer um pouco do que eu estudo, do que eu já estudei, e vários trabalhos também de outras pessoas, é claro, para elucidar um pouco e tentar trazer, né, mais na prática, tentar unir esses veterinários e os nutricionistas para a gente conseguir, então, uma boa saúde intestinal dos nossos lotes e conseguir bons desempenhos, principalmente agora, né, nessa fase de redução ou realmente o abandono do uso dos antibióticos como promotores de crescimento, né? Então, falando um pouco sobre inflamação, provavelmente todo mundo já viu uma figura parecida com essa ou já estudou os 5 sinais cardinais da inflamação, que é, então, calor, rubor, o edema, dor e perda de função. Então, esses são os principais sinais e efeitos da inflamação. Aqui um pouco, né, como que ocorre a inflamação. Então, a inflamação, ela vai acontecer sempre quando houver uma infecção ou uma lesão em qualquer tecido, né, na maioria dos tecidos, numa situação saudável. E a inflamação, apesar de que muita gente pensa, ela é um fator benéfico à sobrevivência do indivíduo, né? Todos os animais, eles permanecem vivos por um longo período de tempo porque eles tiveram alguma resposta imune e conseguiram combater um desafio ou alguma infecção através da inflamação. No entanto, é claro que quando a gente pensa em produção, né, em produção animal, a gente não quer que os animais gastem energia nesse processo inflamatório. Mas o processo inflamatório em si, quando controlado, quando ele tende a gerar a resolução do tecido, a resolução daquele desafio, e ele sempre busca voltar à homeostase daquele tecido. Então, normalmente, após uma inflamação aguda, essa resposta imune, nós vamos, então, ter a resolução, ou também, muitas vezes, o que acontece é que finda-se essa inflamação, mas ainda esse tecido ele não volta totalmente ao seu estado anterior, então pode ocorrer alguma cicatriz. Ou o último dos casos, que é um dos mais graves, o que a gente não quer, nenhuma, né, opção, principalmente quando a gente fala de produção animal, é com que essa inflamação continue de uma forma prolongada e gere uma inflamação crônica, que é quando essa resposta imune contínua, ela permanece contínua por muito tempo, ela vai caracterizar a inflamação crônica, ela tem também algumas características um pouco diferentes. Então, aqui eu trouxe várias fotos de histologia de intestino, então, né, como que o intestino ele se comporta diante dessa inflamação. Então, a primeira foto que a gente pode ver é um tecido normal, então essa foto que está escrito normal seria um tecido normal. Essas fotos são do intestino humano, mas ele é muito parecido. Então, aqui a gente consegue observar uma boa vilos bonitos, com uma altura bonita, sem edema, boa proporção de células caliciformes também, né, que aqui elas estão em branco, né, elas não são tingidas nessa coloração, mas a gente consegue observar que elas ficam nesses pontos sem cor. Nessa foto do meio, ela é uma inflamação aguda.
Então, a gente pode observar que o tecido já tem diferenciação. A gente observa, então, vilos com edema, né? Desculpa. Vilos com edema, também um pouco de infiltração de células imunes, mas ele ainda está bem parecido com o anterior, certo? No entanto, quando a gente observa essa última foto, que é essa, então, crônica, a inflamação crônica, a gente já consegue observar que a arquitetura do tecido está bem diferenciada, bem modificada. Então, aqui já nós conseguimos observar fusão de vilo, né? Então, aqui um bloco grande, que seria vários vilos fundidos. Também a arquitetura dos próprios interócitos, claro que aqui nessa resolução a gente não consegue observar, mas ela também tem diferença. Uma grande infiltração de células intestinais, né, que estão indo lá em resposta a essa inflamação. E quando a gente chega nessa situação, é um momento que esse tecido ele está tão modificado que ele acaba começando a ter perda de função, que é o que, com certeza, pensando em produção animal e pensando em intestino, o que a gente não quer. A gente quer um intestino funcional, que esteja lá para fazer digestão e absorção dos alimentos. Então, a gente não quer que chegue nesse ponto. Além disso, no geral, a inflamação intestinal já foi observada em vários estudos que diminui a digestibilidade da dieta, né? Porque esse tecido não está totalmente funcional. Também promove diarreia. Essa diarreia causa aumento da umidade de cama, que pode causar dermatite e diminuição do bem-estar dos animais, além de favorecer, né, a proliferação de bactérias. Aumento da permeabilidade intestinal, então aquele tecido em que todas as células deviam estar justapostas, essas células começam a ter algumas áreas em que não há essa coesão, e isso vai favorecer então a passagem de bactérias do lúmen para o sangue. Além disso, gasto de energia na resposta imune. E esse gasto de energia na resposta imune, tanto quanto todos esses outros fatores, vai gerar uma redução do desempenho dos animais e também uma perda econômica. Mas então, o que pode causar a inflamação? Né? Entre vários fatores. Então, aqui eu trouxe uma foto que mostra tudo o que influencia na saúde intestinal. E, de certa forma, tudo que está relacionado, então, à inflamação, né? Então, aqui a gente tem várias coisas, né? Em clima, localização, a cama, higiene, né? O estado sanitário da granja, a idade dos animais e genética vai influenciar também na saúde intestinal, na resposta imune, microbiota. Mas hoje a gente vai focar, então, na dieta nesse curso. Tudo como que a dieta influencia, né? Então, dentro da ração, né, quando a gente pensa em ração, em dieta para frangos de corte ou para qualquer outra espécie de aves, né, de produção, o que nós podemos ter? A gente pode utilizar inúmeros ingredientes, né? Cada vez se testa novos ingredientes, subprodutos para tentar utilizar na alimentação e reduzir os nossos custos. E esses ingredientes eles vão ter diferentes propriedades, diferentes composições também e características. Dentro de ingredientes, nós ainda temos vários fatores antinutricionais, que aqui eu trouxe o exemplo da soja, né, que é muito utilizada, e tem vários fatores antinutricionais, como saponinas, lecitinas, inibidores enzimáticos. Fitato, né, outro fator importante quando a gente pensa em ração, né, aqui a gente pode observar a figura do fitato, em que ele está ligado com vários minerais, mas também nós sabemos que ele pode se ligar a proteínas, aminoácidos e amido, né, carboidratos da dieta, indisponibilizando esses fatores que ele está ligado, esses componentes.
farinhas e produtos de origem animal e contaminação bacteriana, né? Outro fator importante nas dietas, a contaminação bacteriana. Qualidade das nossas fontes lipídicas. Então, aqui, por exemplo, né, qualidade nos nossos óleos e também de farinhas de origem animal, principalmente, que tem um alto teor lipídico. E micotoxinas, né? Então, nós podemos ter na nossa ração, né, esses ingredientes que não são de boa qualidade e pode conter, então, essas substâncias também. Então, todos esses fatores, eles estão muito relacionados à ração, né, e estão muito relacionados, influenciam muito na saúde intestinal e talvez, né, muitas vezes, podem promover uma inflamação, uma resposta inflamatória no intestino. Nesse curso, né, a gente vai abordar alguns fatores como proteína, polissacarídeos não amiláceos, oxidação lipídica e micotoxinas, né? Claro que tem inúmeros outros fatores. A gente poderia fazer um curso, por exemplo, só da soja, né? Mas a gente vai se ater a esses 4 componentes que são grandes e são bem importantes quando a gente pensa em ração e promoção de uma saúde intestinal.